Bom, inicialmente, obrigado pelo convite. Onde aqui? Não do meio. Ah? Maior, não do meio. Ele não pôs ainda. Ixi, nós já fomos lá para frente. Bom, inicialmente eu queria agradecer o convite e tentar fazer essa apresentação um pouco rápido para que a gente pudesse conversar. Tenho já de cara o caso clínico, é um paciente de 62 anos, comerciante, sexo masculino, e que tem um aumento do peso corporal ao longo dos anos. Depois ele aparece com uma hipertensão portal e nessa investigação já se descobre um pré-diabetes nesse paciente. Caracteristicamente é um paciente sedentário, nesse caso não fumava, nem bebia muito esporadicamente. Já fazia uso de atorvastatina, metformina, amlodipino, tinha uma obesidade já confirmada, uma circunferência de cintura alterada, e se vocês olharem aqui, todos os parâmetros de síndrome metabólica que esse paciente tem. A hemoglobina glicada continuava mostrando, mesmo tomando metformina, um padrão de pré-diabetes, as enzimas estavam tocadas, com aumento de gama-GT, que é extremamente frequente nesses pacientes, mas mantendo uma função hepática normal, uma endoscopia sem varizes, marcadores virais para outras doenças, todos negativos. E na avaliação hepática ele tinha um score de fibrose discordante, um FIB4 e o NEFLD Fibrose Score, sugerindo que ele tivesse uma doença um pouco mais avançada, uma fibrose já avançada para o NEFLD e um F1, F2 para FIB4. Então, essa discordância existe. Então, quando existe essa discordância, você sempre opta pelo mais grave. Então, ele foi encaminhado pela elastografia. E a elastografia, como o Giovanni acabou de dizer, quando ela é acima de 8 e existe discordância, então a biópsia é um método que a gente acaba lançando. Se bem que eu gostaria de dizer para vocês que, seguindo esse organograma que o Giovanni apresentou, FIB4 menor que 1,3 e elastografia menor que 8, você afasta a grande parte dos pacientes, porque a grande parte desses pacientes, como foi visto até agora, não são pacientes com grande fibrose do fígado. Geralmente são pacientes que têm muito mais esteatose e esteatohepatite. Bom, a biópsia hepática desses pacientes mostrou, como vocês estão vendo aí, o que é a característica do grau 2 de fibrose, uma fibrose que acomete a via centrolobular, a região portal, mas nesse caso já havendo emissão de septos, o que mostra que há uma tendência de progressão dessa doença para o grau 3. Bom, com toda essa característica, quando a gente pensa em tratar, não vou discutir as características clínicas, porque já foram feitas, sobre o tratamento desse paciente, podemos afirmar que a mudança do estilo de vida para esse paciente deve ser implementada levando em conta que a perda de peso é essencial e o objetivo deve ser atingir o peso ideal do paciente calculado a partir do índice de massa corporal. A atividade física de resistência não afeta os parâmetros metabólicos da doença, sendo necessária a atividade aeróbica de alta intensidade para se obter esses resultados. C, pela efetividade da perda de peso, dietas cetogênicas e de jejum prolongado podem ser prescritas para todos os pacientes com fibrose hepática. E D, pacientes com grau 2 de fibrose já podem receber tratamento farmacológico, vitamina E e pioglitazona são os medicamentos mais indicados. Podem votar. Muito bem. Eu, de propósito, deixei várias pegadinhas aí para que vocês caíssem, realmente vários caíram, mas a gente eu vou dizer por quê. Primeiro, essa é uma doença que está diretamente associada ao estilo de vida das populações. Nós fizemos no Hospital Privado de São Paulo uma avaliação da prevalência dessa doença, e quando você exclui possibilidade de álcool, excluindo o álcool, que vocês viram que não é a forma de fazer isso, mas excluindo o álcool, nós temos 31% de
doença gordurosa metabólica encontrada em 31% desses pacientes. Isso quer dizer de cada 3 pacientes que vão de classe média e média alta, porque eles são executivos, que fazem check-up, 1 tem essa doença. Mais importante que isso, há um crescimento importante nos últimos 15 anos entre as mulheres. Os homens têm também crescimento, mas o crescimento entre as mulheres é muito mais expressivo, porque a obesidade, a inatividade entre mulheres tem crescido muito. E o perfil típico desse paciente é esse perfil deste paciente. São indivíduos sedentários, obesos, que não fazem nada na vida em termos de atividade física. Então, se você pensa em tratar esse paciente, não pense em drogas, pense em mudança de estilo de vida, porque a grande parte desses pacientes não tem fibrose. A grande parte desses pacientes, no entanto, são de risco para doenças cardiovasculares, para desenvolver diabetes. Então, não pense em medicamentos, pense em mudança de estilo de vida, o que é o mais difícil de se obter. Então, eu quero mostrar para vocês algumas das coisas. Então, a mais correta seria a D, mas vocês vão acompanhar comigo. Então, o que a gente objetiva nesse indivíduo? Quando você chega para o indivíduo e fala, você tem que ficar magro, você está dizendo uma coisa que para ele já é inatingível. Quando você diz, você tem que perder de 3 a 10% do peso corporal, e eu vou explicar depois como é que é isso, idealmente de 7% a 10% do peso corporal, é uma coisa mais exequível. Ele sabe que ele pode conseguir. Agora, você falar para ele ficar no peso ideal é certamente perder 20, 30 quilos, quando muitas vezes 10% do peso são apenas 8, 9 quilos. Então, essa é a primeira coisa. O que se faz na mudança de estilo de vida? Invariavelmente, esses pacientes abusam de gorduras saturadas e carboidratos, nas várias formas, e geralmente ele vai te dizer que ele não come nada. Geralmente, doutor, eu não como tanto, eu engordo, eu não sei como. É fácil, ele come todo o tempo, a toda hora, ele não para de comer. Então, o que você procura nessa dieta, tirar 500 a 1.000 calorias desse paciente já é suficiente para que ele comece a emagrecer. Qual a melhor dieta? Aquele que ele pode fazer. Ele só não pode fazer a dieta cetogênica e jejum prolongado se ele for cirrótico, por isso que está errada essa questão. Porque esses pacientes já têm uma perda de massa muscular muito evidente. Se você pega o cirrótico e faz ele fazer jejum prolongado, ele vai perder massa muscular como um louco. Por isso ela está contraindicada para o paciente cirrótico. Para o outro, qual a dieta aquele que ele possa fazer? Qual é a ideal? A dieta do Mediterrâneo, que aumenta o número de grãos, vegetais na dieta, óleos mais azeite de oliva, etc. E atividade física é sempre importante, que ele possa fazer aquela que ele consegue fazer. Não adianta você querer fazer que esse paciente faça uma atividade física extensa de 200 minutos em atividade forte durante toda a semana. Isso é impossível. Esse cara tem que começar a andar. Depois que ele começar a andar, você começa a ver o que ele pode fazer, o que ele gosta de fazer. Se ele gosta de jogar bola, que ótimo, vamos tentar estimular isso. E a outra coisa, qualquer exercício serve. É lógico que o exercício aeróbico tem a grande vantagem de diminuir o peso desse paciente, que vocês vão ver que é fundamental. Mas o exercício de resistência aumenta a massa muscular, aumenta o nível de receptores de insulina, diminui a resistência à insulina desse paciente. Então, toda atividade física é bem-vinda. E aquela que você faz, se você subiu no prédio, desça de escada, não pega o elevador. Isso já é uma atividade física, mesmo que não seja ideal. E por que eu falo em 10%? Porque esses são estudos que foram feitos tanto em pacientes com cirurgia bariátrica quanto pacientes que fizeram um estudo de vida real, vários estudos que foram todos eles citados aqui embaixo, que mostram que se eu perder de 3 a 5%, a esteatose já pode desaparecer em até 100% dos pacientes. Que se eu conseguir de 5 a 7%, a balonização já resolve. Se eu conseguir mais de 7%, já há a regressão do NASH, que é a forma de progressão da doença. E se eu conseguir de 10% a mais, eu já consigo, em muitos casos, a regressão da fibrose desses pacientes. Vocês vão ver que os tratamentos que nós temos, nenhum deles consegue isso com tanta eficácia. O grande problema é o quadro que está do lado. Depois de um ano,
Quantos desses pacientes mantiveram o peso? Os que conseguiram 10% ou mais, menos de 10%. Os que conseguiram 5 a 7%, 18%. Então, esse é o grande desafio. Bom, e a atividade física, como eu disse, ela é importante. Tanto, o paciente que pratica atividade tem menor prevalência e morre menos de doença cardiovascular e de doença hepática nesses pacientes. Então, a atividade física é importante. Por que o grau 2? Porque a partir do grau 2 você já vê aquilo que o Giovanni disse, que a mortalidade, seja por causa hepática ou não hepática, é maior. A progressão da doença é maior e a indicação de medicamentos, embora não seja uma beleza, é o uso de vitamina E e pioglitazona. E o que eles fazem? Melhora a esteatose, melhora a inflamação, melhora a parte hepatocelular e regride o NASH. Isso é importante para a doença não progredir. A pioglitazona foi testada em pacientes diabéticos e não diabéticos com a mesma efetividade. Veja que 50% dos pacientes vão ter regressão do NASH. A hepatite da vitamina E, existe esse estudo muito provocativo, mas que não é um estudo definitivo, que mostra que mesmo em pacientes cirróticos ou com fibrose avançada, você poderia reduzir a descompensação hepática e necessidade de transplante ou óbito. Esse estudo é um estudo que ainda precisa ser confirmado. Importante falar para vocês de uma droga que vive todo mundo prescrevendo, que é a silimarina, na forma de Forfig, Silimalon, etc. Por quê? Porque se baseia muito nesse estudo. Esse é um estudo indiano que mostrou que ele não resolve nenhum dos parâmetros que vocês estão vendo aqui, mas resolveria a fibrose. Mas por que deu esse resultado? Porque a doença hepática, quando você coloca alguém num trial, esses pacientes começam a ser muito cuidados. Então, muitos deles começam a fazer dieta, que sabe que devia ter feito, etc. E se vocês analisarem, no grupo placebo, só 3% nesse estudo houve redução da fibrose. 7%, desculpa. Enquanto que no grupo tratado foi 26%. Se nós pegarmos todos os estudos, mesmo aqueles, o estudo que estudou a semaglutida ou drogas mais recentes, vocês veem que a melhora da fibrose nos pacientes do grupo placebo sempre é acima de 20%, em geral em torno de 30%. Só esse estudo, o único estudo no mundo, é que conseguiu apenas 6% de melhora no grupo placebo. E é por isso que esse estudo é totalmente rejeitado por todos que estudam a doença. Bom, segunda questão, em relação ao tratamento desse paciente, o que está correto? Pela idade, se não houvesse fibrose no fígado, só esteatose, está tudo bem, dá uma ajeitadinha nele, vida que segue. Não tem fibrose, não vai ter problema no fígado. O uso de estatina nesse paciente está contraindicado, neste paciente agora, que tem fibrose. Por quê? Porque ela é hepatotóxica. C. A pioglitazona, além de seus efeitos hepáticos, pode beneficiar esse paciente através de suas ações no metabolismo glicídico e na prevenção de doença cardiovascular. E D. A cirurgia bariátrica em obesos mórbidos deve ser considerada no tratamento de todo paciente com cirrose por doença gordurosa metabólica por sua capacidade de reduzir a fibrose. Podem votar. E vamos rápido. Perfeito, essa eu não consegui pegar nenhum de vocês. Vamos lá. Bom, é aquela história que entre nós hepatologistas a gente tem que lembrar sempre. Se o paciente não tem fibrose, bom, relaxa, o paciente não tem fibrose. Não, ele pode, por exemplo, o paciente que o Betinho mostrou, 70 anos, se não tivesse fibrose nenhuma, qual a chance de ele desenvolver uma fibrose importante aos 90 anos? Quase nenhuma, né? Mas, quando você pega um indivíduo de 60 anos, 50 anos, que é a idade média que esses pacientes aparecem, ele ainda tem muita vida para viver.
E ele pode não evoluir na fibrose hepática, mas isso está demonstrado. Quer dizer, quando você, num estudo de check-up de pacientes que tinham esteatose, que no início era leve ou moderada e depois progrediram para moderada ou severa. O que acontece com esses pacientes? Veja que o risco de desenvolver diabetes nesse paciente é 7 vezes maior do que um indivíduo que não tem esteatose. Então, ele é um candidato a ser um diabético. No outro estudo também a mesma coisa. Quanto mais gordura no fígado eu tenho, mais a chance de eu ter aterosclerose. Então, esse paciente é um doente que tem doença metabólica. Ele precisa ser tratado e o principal tratamento dele, eu volto a insistir, é insistir com ele que, além de tomar os remédios, ele tem que modificar o estilo de vida. Não adianta ficar sentado esperando que o remédio resolva. Então, é uma atuação extremamente importante que vocês podem ter com esse paciente, independente se ele tem fibrose ou ele não tem fibrose. Mas, como o Giovanni mostrou, esses indivíduos morrem basicamente de doença cardiovascular, ou AVC, ou doença cardiovascular, ou coronariopatia, e morrem por cânceres relacionados à síndrome metabólica. Que cânceres são esses? Câncer de mama, câncer de pâncreas, câncer de colo. Então, é um paciente que tem que também ser investigado para isso. Você tem que lembrar que ele tem esse risco. E, nesse caso, então, a pioglitazona seria, vamos dizer, o medicamento ideal. Se ela conseguisse ainda diminuir a fibrose dos pacientes, não teria nem o que discutir. Por quê? Porque existe uma inter-relação direta entre fígado com gordura e diabetes tipo 2. Como vocês viram, ter esteatose aumenta o risco de diabetes. E ter diabetes piora a situação do fígado. A mesma coisa com a relação com a doença cardiovascular. E o que a pioglitazona faz? Ela melhora a resistência insulínica, ela diminui a falência da célula beta, então ela protege da progressão desse paciente para o diabetes, ela melhora a distribuição de gordura, diminuindo a obesidade visceral, e em 3 estudos muito amplos, ela mostrou ser capaz de reduzir a mortalidade por doenças cardiovasculares. Por isso mesmo, hoje, a Sociedade Brasileira de Diabetes recomenda que todo paciente com doença gordurosa metabólica que seja diabético, a primeira escolha seja a pioglitazona. Mas tudo tem um preço. Então, não é uma droga isenta de riscos. A gente tem que saber que fraturas ósseas, a retenção de líquido e as relações com neoplasias é muito pouco convincente, mas fraturas ósseas e retenção de líquido pode ser importante, principalmente se o paciente tiver alguma insuficiência cardíaca. E, por favor, estatina não é tão hepatotóxica quanto se acreditava, e muita gente deixou de tratar paciente de alto risco cardíaco com estatina. Estatina deve sim ser usada quando o paciente precisa. Finalmente, a cirurgia bariátrica é ótima, principalmente para esses pacientes que não aderem à mudança do estilo de vida, mesmo com essas novas drogas de emagrecimento, não consegue. Ela realmente melhora a fibrose, melhora a inflamação, melhora tudo. Como eu disse, por quê? Porque é a perda de peso importante. Mas o paciente cirrótico, esse é um paciente para se ver com muito cuidado, que existe um risco de maior mortalidade, principalmente se esse paciente tiver hipertensão portal.